Estamos começando mais um Fuleiros Drops. Eu sou o Felipe Scaparello e estou aqui para falar de um pouquinho do conteúdo que eu consumi durante a semana. E o conteúdo de hoje foi a série Titãs, que está no seu 10º episódio, mais ou menos na data de hoje que está sendo lançado esse Drops aqui para vocês. Então vamos lá comigo conferir um pouco mais sobre a série. Titãs, cara, ela foi uma surpresa pra mim porque, primeiramente, antes de abarcar mais, assim, aprofundo na história, falar sobre os atores e outras coisas, vou falar que pra mim foi uma surpresa porque, por muito tempo, nos últimos, quase 10 anos aí, que a Marvel veio destrinchando barreiras, a DC veio sempre caindo em desgraça, com filmes mais ou menos, com filmes bem ruins, com filmes com pouca estrutura, com muita fanservice, às vezes não. Então a DC, na minha opinião, entre aspas, está encontrando o seu caminho agora com a série Titãs, que é uma série que releva tudo aquilo que a DC sempre foi: sombria, que tem personagens sim macabros, que tem sim uma demonologia muito grande, que tem toda aquela parte do sobrenatural sempre acentuada, principalmente naquela fase ali que a DC sempre, que é a minha predileta no caso, né, que são os personagens ligados mais a Vértigo, que não é esse caso aqui, mas quando a gente sempre fala de demônios e DC, a gente associa sempre Constantine, entre outros que tem nesse mundo. A série Titãs é uma série televisiva que foi criada pelo Akiva Goldsman, que é um excelente diretor e produtor que esteve aí por trás de produções como Eu Sou a Lenda, entre outras coisas grandes. Tem, lógico, o excelentíssimo Jeff Jones e o Greg Berlanti, que estão sempre aí ligados aos conteúdos da DC Comics. Vamos puxar um pouquinho a sardinha agora aqui da DC para parabenizar de novo. A DC, por muitos anos, desde 2014, ali, quando teve a reformulação, entre outras coisas, e também pegando as novas sequências dos 952 nas HQs, a DC tem acertado muito nas animações. E se fosse para colocar uma animação agora em live action, na minha opinião, seria Titãs. Por quê? Como eu já disse, Titãs teve toda essa carga que a DC sempre teve. Eu vi o pessoal reclamando um pouco sobre a violência exacerbada, entre outras coisas, que realmente a série tem. Tem hora que tem violência gratuita, sim, eu não vou passar pano em cima disso, porque tem e muita. Só que eu acho ela justificável pelo mundo que eles estão apresentando, o universo todinho ali deles está apresentando. Apresenta sim o Batman do jeito que ele é, que é violento. Apresenta o Dick Grayson, que se perdeu nisso. Dick Grayson, aliás, é muito bem representado pelo Brenton Thwaites. Porque, cara, ele soube embarcar bem na crise existencial entre Robin, Dick Grayson, Asa Noturna. Ele soube entender bem o personagem. É um personagem que é quebrado nessa fase mesmo. É um personagem que está tentando se encontrar, que ele não sabe mais os limites dele mesmo. Ele só faz e, inconsequentemente, por isso que é até explicado na própria série muito bem, que por ele ter sido intoxicado tanto pela presença de Bruce Wayne, que simplesmente deixou a dor tomar as rédeas da situação da vida dele, ele acabou também sendo intoxicado por essa parte. Então você vê que ele sempre está lutando contra isso. É uma crise existencial muito forte e que foi muito bem representada por ele. Outro personagem que a gente tem que ressaltar aqui, né, dos clássicos Titãs, né, da primeira formação praticamente, que a gente acompanhou nas animações da década passada praticamente, que a Cartoon Network também fez excelentemente. Aliás, muito obrigado, Cartoon, por ter feito a infância de muitos nós, com a Liga da Justiça, com Titãs, Liga da Justiça Sem Limites, entre outras coisas. Enfim, falando aqui mais sobre a atriz Anna Diop, que é a Estelar, e que teve todo aquele burburinho que todo mundo aqui tá cansado de saber que foi um puta racismo velado, mas não vamos entrar nesses méritos ruins, nem méritos, né, deméritos, que ela não merece isso, que ela tá super foda na série, velho, porque eles decidiram recontar a história um pouco da Estelar, que não é aquela Estelar doce, nem muito fofa, é um Estelar de posição, é um Estelar que os fins justificam os meios, é um Starfire foda, sabe? É a Estelar que, tipo, sempre morou no meu coração e que em certas fases das HQs ela tá com esse tipo mais de atitude e que, mano, a Anna Diop,
cabelaço cacheado, os efeitos do CGI, tipo, perfeitos na ação dela. Eu fiquei com medo do fogo ser meio artificial demais, ou então exagerado demais, mas não, é uma parada muito contida, e você vê o poder dela se manifestando nos caixas, velho, dando aquele empoderamento mesmo, velho. Eu amei isso na série. Eles souberam encaixar bem a Anna com a personagem, e ela também se encaixou muito bem. Uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui de Titãs é que não só a Anna Diop, não só o Brenton, todos eles estão encaixando bem nos personagens. Eles conseguiram entender muito bem o que cada um quer passar, e eu acho isso importante desde o início. Por exemplo, a Tegan Croft, que é a Ravenna, ela tem aqueles problemas da adolescência que todo personagem que é adolescente nesse tipo de série vai ter, que é indecisão, desconforto, não saber o que é ainda da vida, principalmente na situação dela. Para quem não sabe, dando um pequeno spoiler, ela é filha de um ultrademônio destruidor de mundos, o Trigon. Então, para ela é muito difícil entender os próprios poderes e entender que ela é mesma no meio dessa confusão toda. Então, a escolha eu achei até agora acertada, sim, essa crise da adolescência que a série quer tratar. E falando disso, a série trata muito bem de crise, seja ela existencial, seja ela de idade, seja ela com personalidade, não importa como. Ela tá sabendo tratar bem isso para juntar esse grupo de jovens, querendo ou não, tentando se encaixar no meio dessa sociedade que é tão violenta, marginalizada, perigosa, e que sempre tem um inimigo à espreita. Falando mais do último personagem aqui desse quarteto, olha aí a referência, o Ryan Potter, que é o excelentíssimo Mutano, que, cara, nossa, o pessoal também fez um burburinho, ai, nossa, não sei o que, isso e aquilo, o Mutano não tá verde e tal, mas, mano, tu olha o Ryan fazendo o papel de Mutano e tu fala, velho, esse é o Mutano dos desenhos. Ainda não tá com aquela animação toda, porque a série realmente ela trata mais da densidade de toda a demonologia e de todo o perigo que se espreita na escuridão, porque é exatamente esse o principal ponto da série. Mas você vê que ele é super animado, super divertido. A introdução dele na série, a introdução de personagens secundários na série foi muito importante, a Columbine, entre outros, a Arpina. Cara, ou Arpina, quer dizer. Então você vê que a série está tratando muito bem. Eles não simplesmente estão jogando os personagens secundários, eles estão contando histórias. Eles tiraram um episódio só para isso. Eles tiraram um episódio introduzindo a história da Ravenna. Então isso foi muito importante, que foi o 9. Que eu achei um dos melhores episódios até agora, apesar do pessoal, tipo, concordo também que ser uma puta encheção de linguiça, mas foi necessário. Falando um pouco mais assim sobre a série, vou falar agora da sinopse depois de ter puxado esse saco todo. A Raven, né, Ravenna no caso, ela descobre que ela tem alguns poderes desde a infância. Ela sabe que ela é um pouco diferente, e ela sempre vai desconfiando. Tudo que acontece à volta dela é uma tragédia, é ruim, é terrível, porque, querendo ou não, o poder dela ao mesmo tempo que é luz, é escuridão. Então vai se desenvolvendo através disso. Dick Grayson, que é o primeiro Robin praticamente, que é o menino que perde os pais no circo e tal, toda aquela coisa. Tem Stellar, que, como nas HQs, quadrinhos e desenhos, é uma pessoa, uma extraterrestre que caiu sem memória praticamente aqui, uma exilada, aliás. E também temos um Mutano, que a história dele está sendo contada aos poucos, de forma um pouco diferente, da mesma forma que a da Stellar, mas que logo logo vai se encaixando. Eu estou muito animado com o restante dessa série. Eu estou muito animado para ver o que vai acontecer daqui em diante. Estou gostando dos rumos que ela está tomando, seja em figurino, entre outras coisas, porque tá muito foda. E galera, eu quero saber a opinião de vocês agora, de vocês que assistiram ou ainda vão assistir. O que vocês acham que está faltando em Titãs? O que vocês acham que não está faltando? Dê dicas, opiniões, vocês gostaram ou não? Vocês acham que tá tendo muita encheção de linguiça? O CGI tá legal, os efeitos especiais? Vão falando aí com a gente, dando feedback, porque essa série ainda promete muito. E esse foi mais um Fuleiros Pop Drops, e espero na próxima semana estar aqui de novo com vocês. Falou, valeu!